Olá, queridos, graça e paz. Reverendo Josias de Souza, estamos na luta. Estamos hoje falando sobre impeditivos na progressão do conhecimento do Deus das Escrituras cristãs. Eu quero trazer hoje para você o texto que está em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, de 1 a 3, que diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse texto é um texto clássico aonde o apóstolo Paulo, para mais uma vez usar os fatores referentes à autocrítica, que vai situar os lugares e os tempos onde foi escrito, criando um tecido capaz de nos levar a um arcabouço de toda a conjuntura da obra. Você vai ter, então, o apóstolo escrevendo aos irmãos que estavam imaginando que o dia do Senhor já estivesse perto. O apóstolo, então, ele descreve que isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Esse é um dos primeiros itens no qual eu quero me deter hoje aqui. Nós estamos falando no impedimento da progressão do conhecimento de Deus. Pessoas imaginando a vinda de Cristo para ontem, para amanhã, usando assim a doutrina da iminência, tal qual colocada por John Nelson Darby, e eles colocam então, portanto, essa iminência como sendo um fator que lhes exclua de algumas coisas. Os tessalonicenses estavam deixando de trabalhar, eles não queriam trabalhar. Os crentes tessalonicenses estavam preguiçosos. Eles estavam dizendo: ora, se Cristo vai voltar hoje ou amanhã, eu não vou trabalhar. Eu vou viver a vidinha de hoje, porque amanhã Cristo vem, eu vou e pronto. Eles não estavam tomando entendimento na vida diária. Havia pessoas que compravam e não tinham como pagar, porque não tinha trabalho e nem queria trabalhar. Haviam pessoas que estavam simplesmente vituperando o nome de Cristo por causa desses fatores de má compreensão do dia do Senhor. E essa má compreensão do dia do Senhor, ela acaba trazendo prejuízos, porque ela suprime da pessoa que tem a má compreensão o que é realmente o dia do Senhor. E o dia do Senhor tem a ver com a escatologia. O dia do Senhor tem a ver com a ira de Deus. O dia do Senhor tem a ver com o juízo das nações ímpias e das pessoas ímpias. Então, o apóstolo diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Perceba que o entendimento, ele pode ser movido, movais facilmente. Então, há uma facilidade para que quem não compreendeu corretamente o texto bíblico possa ser movido. E quando a gente fala de mover, a gente fala de alguém que não está firmado, alguém que não está enraizado, alguém que não tem ainda a certeza da salvação do Deus que decretou salvar. Ele, portanto, está em dúvida, ele tem dúvida, é dubitável o pensamento dele quanto a esse entendimento. Ele não criou raízes nesse entendimento e por causa disso ele é movido com facilidade. Essa moção, essa remoção, essa moção, esse arrancar
porque quem não tem raiz está superficial, é fácil de ser arrancado. Mas aquele que tem raízes profundas não pode ser arrancado de maneira nenhuma, porque as raízes não permitirão que ele seja arrancado do solo aonde ele está alocado. É por isso que estamos falando sobre esses fatores impeditivos da progressão do conhecimento. E hoje eu quero falar sobre esse fator que é a superfluidade. Crentes supérfluos, crentes que não cresceram espiritualmente, não atenderam à maturidade cristã e por causa disso são facilmente demovidos. Eu quero aqui, portanto, trazer às nossas lembranças pessoas que, ao serem abordados por outros militantes, outros proselitantes de outras religiões, elas não querem ser abordadas, porque elas não sabem como vão lidar com essa conversa. Eles não têm um entendimento sistematizado da graça de Deus. Eles não têm um entendimento bíblico. E por que é que eles não têm um entendimento bíblico? Porque eles não tornaram as suas vidas como sendo alguma coisa que vai levá-los a um conhecimento. Eles não vão buscar um conhecimento sistemático. Eles não vão sistematizar a doutrina bíblica. Eles vão separar a Bíblia como sendo uma ortodoxia espiritual e não sendo alguma coisa prática. A praxis teológica bíblica não vai acontecer, porque eles desassociam aquilo que é bíblico de uma coisa prática. Eles têm simplesmente a ideia da ortodoxia espiritual. É uma coisa para ser praticada dentro da igreja e não na sua vida. E quando na sua vida também acaba acontecendo o fato de que essas pessoas não vão ter a intimidade de chamar o Cristo para a sua vida diária. Problemas todos nós teremos. Os problemas vão acontecer na esfera da vida de todo mundo, porque problema não dá em árvore. Acontece na vida das pessoas e ninguém premedita problemas. Os problemas acontecem e eles têm um arcabouço de situações que acabam por piorar ainda mais. Você tem problemas de ordem emocionais, problemas de ordem financeira, problemas de ordens geográfico, o lugar que você mora, o lugar que você reside, o lugar que você trabalha, sabe? Porque se um navio bater na ponte Rio-Niterói e essa ponte ficar fechada, você não tem como retornar. Perceba que é um lugar difícil, você precisa retornar de barca, mas as barcas não vão atender no mesmo tempo que atenderia aquelas pistas. Então vai ser uma travessia difícil, vai ser uma travessia com muito mais tempo do que você faria utilizando a ponte Rio-Niterói. Então veja que o barco bate ali. Barco à deriva bate na ponte Rio-Niterói. Não deveria ser assim? Deveria haver mecanismo que coibisse isso? Claro que deveria, mas não aconteceu isso. O barco bateu na ponte. Alguém esperava que o barco bateria na ponte? Não, mas também ninguém esperaria que haveria uma morte na sua casa. Ninguém esperaria que haveria um problema que levaria você a perder um pouco do seu raciocínio, que deixasse você fora de você mesmo, ao ponto de tomar decisões que você não tomaria se não tivesse acontecido a batida do barco na ponte. Perceba, irmãos, que as coisas acontecem, quando elas acontecem é que você começa a despertar. Ninguém vai se despertar se não for atormentado por um problema ético. Porque nenhuma ortodoxia, ela segura a situação de uma pessoa que foi agora levada a cair em pecado por causa de uma amante. Uma amante na vida do pastor faz ele mudar a ortodoxia. Ele não prega mais como ele pregava, a vida dele muda e agora ele mantém a amante e abandona a Bíblia. Porque o pecado tira o homem da presença de Deus.
E o homem, na presença de Deus, se afasta do pecado. Se afastar do pecado é permanecer em Deus. Por isso, esses fatores são impeditivos da progressão no conhecimento de Deus, porque o homem em pecado, ele cria para si folhas de figueira, cose folhas de figueira para se esconder. E o fato de se esconder leva ele a querer se ausentar entre as árvores do jardim. Mesmo que a voz de Deus fique perguntando aonde você está, ele está escondido porque ele percebe que está nu. Eu quero falar com você nessa hora. Eu quero conversar com você sobre isso. Que nenhum erro, que nenhum pecado da nossa parte nos afaste desse Deus. Dobrar o joelho diante de Deus e confessar os nossos pecados é fator de limpeza, é fator de provisão para nós, é um fator de perdão. O arrependimento promove perdão. Talvez a sua família não vai te perdoar. Pode ser que não perdoe mesmo. Talvez os seus amigos não vão te perdoar. Pode ser que não perdoem mesmo. Talvez sua esposa não vai te perdoar e talvez não perdoe. Seu marido não vai te perdoar, seu filho não vai te perdoar, seu irmão, sua irmã, talvez eles não vão te perdoar. Mas Deus vai perdoar você. E o perdão de Deus, ele se traduz em salvação para a sua vida. Eu quero chamar você agora a um entendimento de que estar perto de Deus é o lugar da salvação. É nele que acontece a salvação. É o estar em Deus, é o estar em Cristo. Eu quero agora chamar a sua atitude mais sincera para voltar ao Senhor. Abandonar a prática que tem afastado você de Deus e se aproximar de Deus. Porque o seu desejo natural e carnal pode querer essas práticas, mas o seu interior, o seu espírito e a sua alma estão clamando e gritando por Deus. Eu quero orar com você. Deus, essa pessoa talvez tenha se afastado de ti, por algum motivo que aqui não cabe colocar. Alguma circunstância a fez se afastar de ti. Eu quero chamar agora, Senhor, em um ânimo sincero, essa pessoa a se aproximar de ti. Então eu quero pedir que o Deus Espírito Santo o toque com carinho, Senhor, fazendo com que ele seja, Senhor, aleluia, erguido do lugar onde estava. Levanta do monturo o necessitado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fala-lhe ao coração afetivamente, de modo benigno, e traze-o para o lar, como um filho pródigo voltando para a casa do Pai. Eu clamo por ele, peço a sua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, espero que você tenha gostado. Nosso pedido é sempre que você venha se inscrever no canal, porque é bênção de Deus para as nossas vidas. É uma forma de você nos abençoar, fazendo com que esse conteúdo seja disponibilizado para mais pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça de deixar claro o seu like aí e se inscrever no nosso canal. Tá bom, querido? Paz.